Olá, pessoas. Vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, imagino que nesse momento vocês já devam saber, né? É importante vocês terem um lugar de estudo, tá bom? Então, um lugar tranquilo, né, silencioso, para vocês poderem focarem mais, tá? Enfim, também é importante vocês acompanharem pelo material didático, tá bom? Então, é interessante que durante a aula vocês tenham o livro didático do lado, né, para vocês irem acompanhando, e também o caderno de vocês, tá bom? Para vocês fazerem algumas anotações, tá? Enfim, a aula de hoje de geografia, no caso, é sobre a economia do Japão, tá bom? Então, na aula passada a gente começou, né, a estudar o Japão, né, mas focando nos aspectos naturais, né? Então, por exemplo, relevo, clima, enfim, a gente aprendeu tudo isso antes, por quê? Porque para a gente entender a economia, a gente tem que entender as limitações que o Japão tem, né? Principalmente em relação aos recursos naturais dele, no caso, né? Ou a falta de recursos naturais, né? Que se encaixaria melhor, tá bom? Enfim, então vamos começar, né? População, envelhecimento e qualidade de vida, tá? Enfim, uma das melhores qualidades de vida do planeta pertence ao Japão, tá bom? Então o Japão ele é um país que ele apresenta uma elevada qualidade de vida, né? Por exemplo, ele tem baixas taxas de natalidade, né? Que seria o nascimento de crianças e, consequentemente, de mortalidade, tá bom? Então, quando a gente pega, por exemplo, um país que ele é subdesenvolvido, né, que a gente chama, a gente percebe que tem uma elevada taxa de natalidade e de mortalidade também. Mas por quê? Porque quanto mais crianças nascem, consequentemente, mais crianças morrem, né? É uma proporção que tem aí, tá bom? E isso está muito ligado à falta de preparo dos serviços de saúde, no caso, né? Então, um país subdesenvolvido, ele não tem um serviço de saúde com uma qualidade tão elevada, né, para poder impedir essa mortalidade, tá bom? Enfim, mas o Japão não, né? O Japão ele consegue fazer isso, né? Por quê? Porque ele tem um investimento em saúde, né, uma saúde de qualidade e, consequentemente, né, tem taxas baixas de mortalidade, tá bom? Enfim, e também, por exemplo, ele apresenta uma quase, né, inexistente de analfabetismo. Quase porque a gente sabe que deve ser um ou outro, né, gente? A gente pode ser generalista, né? Mas de maneira assim, pontual, assim, né, só pra gente entender, tem índices baixíssimos de analfabetismo, que também é bom, né? Mostra o investimento desse país na educação, tá bom? Assim como, por exemplo, ele tem poucas proliferações de doenças, né? Por quê? Porque ele tem um sistema de saúde, né, serviços de saúde bem equiparados, tá? Enfim, e além disso, o Japão ele se destaca porque ele tem uma educação muito valorizada, né? Ele investe muito na educação e é uma educação bastante rígida, né? Que é uma consequência ali da Revolução Meiji, né? Que a gente já vai entender, tá bom? Mas ele ainda tem problemas, né? Claro, nem tudo são flores, né? Ele tem problemas também. E o problema que a gente pode destacar, né? O principal problema populacional do Japão é em relação à população ser envelhecida, tá? Por quê? Porque se eu tenho ali uma qualidade elevada de vida, consequentemente, eu vou ter aqui um aumento da expectativa de vida. Então, por exemplo, a expectativa de vida do Japão é cerca de 84 anos. Então, quer dizer que, em média, as pessoas vivem lá até 84 anos. E se eu tenho uma população com 84 anos por aí, né, andando, então quer dizer que a minha população ela é mais envelhecida, na verdade. Porque tem várias pessoas idosas e adultas também, tá bom? Enfim, então quando eu paro para pensar numa baixa taxa de natalidade, né, ou seja, poucas pessoas nascendo e muitas pessoas envelhecendo, né, ou seja, vivendo até 84 anos, 85 por aí, então eu percebo que a maior parte da população está envelhecida, tá bom? E por que isso é ruim? Isso é ruim em termos econômicos, por quê? Porque eu vou ter uma diminuição da força de trabalho, ou seja, quem vai trabalhar, né? Se eu tenho uma população com muitos idosos, quem é que vai trabalhar, no caso, né? Quem é que vai sustentar esses idosos? Basicamente é isso, tá bom? Então eu vou ter uma diminuição dessa força de trabalho, né? Ou seja, não vou ter ali jovens, né, para trabalhar, no caso, né? E também do consumo, né? Por quê? Porque eu também não vou ter essa população mais jovem, né, no caso, né? Eu só vou ter uma população envelhecida de maneira geral, tá bom? Então esse seria o problema, né? Enfim, é uma população predominantemente adulta, né? Mas é um adulto mais envelhecendo, no caso, né? Não é um adulto jovem que a gente chama, tá bom? Enfim, e aqui está uma evolução, né, da pirâmide etária, japonesa no caso. O que seria a pirâmide etária? É um gráficozinho que mostra pra gente como é que está a população, tá bom? De um país. E como é que a gente lê esse gráfico? De um lado a gente tem as mulheres, né, do país, do outro lado a gente tem os homens.
E aí a gente tem esses númerozinhos, né, que estão indicando pra gente a idade da população, tá bom? Então, por exemplo, 0, tem lá o 0, aí depois tem 5, depois tem 10, depois tem 15, depois tem 20, é a idade da população, tá? Então, por exemplo, pessoas com 10 anos, aí tem uma barrinha, tá indicando a quantidade de pessoas com 10 anos. Pessoas com 50 anos, vai ter outra barrinha, tá indicando a quantidade de pessoas com 50 anos, tá bom? Claro, em termos de milhões, né? Então, tá indicando quantos milhões tem, tá? Enfim, por que é interessante? Porque através desse gráfico a gente pode analisar a evolução de um país, né, em termos populacionais, tá? Então, por exemplo, em 1950 aqui, eu tenho uma pirâmide com a base maior, né? E essa base é em relação aos jovens, tá bom? As crianças, aos jovens, ó, 0 a 15 anos, tá? Então, a população, em 1950, 35,4% dessa população era jovem, tá bom? E aí, com o tempo, esses jovens foram diminuindo, né? Ó, em 2004, eu tenho aqui uma população jovem de 13,9, né? Ou seja, 14%, né? De 35 foi para 14. E aí, ó, em 2050, claro, é uma estimativa, tá bom? Estima-se que em 2050 vai ter mais ou menos 10% da população de jovens, ou seja, é uma população que está diminuindo, tá bom? Através desse mapa a gente consegue ver o índice de natalidade, né? Ou seja, a natalidade está diminuindo, as pessoas estão tendo menos filhos, tá bom? Enfim. Então é como se fosse um gráfico só que resume tudo, tá? Taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade, expectativa de vida. E agora vamos olhar mais acima, essa parte mais azul escura, que seriam os adultos, né? É a população economicamente ativa, ou seja, é o povo que trabalha, tá, gente? O povo que trabalha para sustentar os outros, né? Sustentar os idosos, que seriam o topo, nesse azul mais esverdeado, e sustentar as crianças, né, gente? Enfim. Então, o povo que trabalha está no meio. E é esse povo que trabalha que ele vai mostrar para a gente a força de trabalho da nação, né? Ou seja, o pessoal que está trabalhando, né? É quem está fazendo a economia girar, né? Na população. Enfim, e aí a gente percebe que em 1950 era quase ali 60%. E aí em 2004 até aumentou, né? 66%. Por que aumentou? Porque esses jovens, ó, em 1950 não tinha essa galera aqui, esses jovens. Eles cresceram, né, gente? Simplesmente. Eles cresceram e aí eles foram para outra categoria, de adulto. Então, aqui eu vou ter uma quantidade maior de adultos, né? Eu vou ter aqui uma espécie de curva, né, que está fazendo, né? Que vai ter mais adultos do que criança e do que idoso. Então, aqui é interessante. Por quê? Porque nesse estágio a gente tem muita gente trabalhando. Então, aqui é interessante. Então, o que acontece? É um fator que está acontecendo, né? Uma evolução que a gente estima que em 1950 essa população aqui que está trabalhando hoje vai envelhecer, né, e vai ser os idosos, ou seja, elas vão ter que ser sustentadas por alguém. Só que o que acontece? Como eu tenho pouca gente nascendo, não vou ter gente para estar no lugar, né, dos que estavam trabalhando. Então, pode ser que o país tenha um problema econômico, né? Por quê? Porque ele vai ter muito idoso e vai ter pouca gente trabalhando para sustentar esses idosos, tá bom? Então, esse é um problema, mas é um problema que todo país desenvolvido passa, tá? Em determinado estágio de desenvolvimento socioeconômico, esse país ele vai deixando de ter tantos jovens e vai passar a ter mais adultos e, consequentemente, mais idosos, né? Porque ele está aumentando a expectativa de vida do país. Então, é um processo natural, né, um país desenvolvido, tá bom? Enfim, e aqui a gente tem um gráficozinho mostrando pra gente a taxa de natalidade, né, pra gente ver melhor, né? Então, a gente percebe que houve uma diminuição, né? Então, aqui, a determinada época, tinha muita gente nascendo e depois foi diminuindo gradualmente, né? A gente até teve uma queda aqui brusca, né? Enfim, então a gente percebe que é uma tendência, na verdade, né? Beleza. Cidades globais e urbanização. O que a gente pode falar disso? Cidades globais. Por que eu uso o termo cidades globais? Que é uma cidade que ela tem um destaque a nível mundial, ou seja, ela é tão desenvolvida economicamente que ela se destaca no cenário mundial, tá bom? Enfim. A maioria da população do Japão vive nas grandes cidades, tá? Inclusive, essas grandes cidades elas vão estar em regiões de planície, ou seja, regiões litorâneas, né? Mais provavelmente ali perto do Pacífico, né? Enfim, a região de planície é onde vai ter as grandes cidades, que é onde vai ter a população, tá bom? Então, a gente percebe aqui que a gente tem um território que ele tem uma distribuição irregular, ou seja, tem muita gente no litoral e tem pouca gente no meio, né? Que seria a região montanhosa, tá? Enfim, que é onde está acontecendo o desenvolvimento econômico, né, as grandes cidades, tá?
E a gente pode dizer que mais de 75% da população ela está concentrada nessas grandes cidades, como por exemplo Tóquio, Kyoto, Osaka e Kobe, né? Inclusive essas grandes cidades, são cidades globais, elas juntas vão formar uma megalópole. O que seria uma megalópole? É como se eu tivesse a junção de cidades muito importantes, né? Enfim, que cidades que elas sozinhas já se destacam e aí elas se juntam e formam uma grande região, né? Enfim, e é uma região que vai ter uma alta qualidade de serviços prestados para a população, tá? E uma estrutura muito moderna, tá bom? Então por isso que ela vai se destacar também, tá? E aí eu tenho um mapazinho aqui mostrando a densidade populacional, tá bom? Então onde tiver mais vermelho quer dizer que tem mais gente, tá? E onde tiver mais claro tem pouca gente. Então a gente percebe que tá irregular, né? Tem uma região aqui vermelha, outra região branca, outra região amarela. Então a gente percebe que não tem uma regularidade, né? Tá muito concentrado num lugar, pouco concentrado em outro, tá bom? E a gente percebe ainda, ó, que tá na região do mais Pacífico, né? Como se fosse a região do litoral do Pacífico, tá? Pecuária, pesca e hábitos alimentares. Então, só pontuando um pouco, né, sobre esses hábitos, né? A gente já viu que o Japão ele tem um relevo muito acidentado, né? Ou seja, é um relevo que ele não vai ajudar, né, em termos de agricultura e pecuária, né? Ele não vai facilitar para você ter essas atividades. Mas, por outro lado, o Japão ele é uma ilha, né? É como se fosse uma ilha, é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. Ou seja, ele tem mar, todo lugar dele tem mar, né? Ao redor dele tem oceanos, tem mares, enfim. Então, claro, né, que eles vão desenvolver a pecuária, tá bom? Enfim, né, a pecuária no sentido de pesca, no caso, né, gente? Não pecuária de gado, enfim, né? Porque precisa de um espaço maior, né? Você criar um gado, você precisa de uma região que o gado possa andar, no caso, né? Ou seja, seria melhor uma planície. Mas, por exemplo, o Japão, ele vai investir muito em suínos, né? Ou seja, porcos. Por quê? Porque não precisa de tanto espaço assim, né? Então, a pecuária aqui do Japão vai ser suínos, principalmente, e também alguns rebanhos de aves, né? Porque aves também não precisam de muito espaço, né? Enfim, grande parte da produção agrícola ela se destina à alimentação japonesa. Então, por mais que o Japão tenha dificuldade, né, para ter uma agricultura, ele tem uma agricultura, tá? Porque ele investe muito em técnicas, né, em técnicas diferentes para ele superar essas dificuldades, tá bom? Que variam, tá? Das mais diversas. Enfim. E aí ele tem uma produção agrícola sim, né? Claro, não é tão expressiva a ponto, por exemplo, de ele exportar produtos agrícolos, não, né? E ele nem precisa disso, né? O Japão, ele se destaca mais em outros setores, né? O setor mais ligado à indústria tecnológica do que exportar produtos agrícolas, né? Enfim, mas essa produção agrícola, ela se destina, né, principalmente à própria população, né, para o pessoal comer, né, basicamente é isso. E principalmente, por exemplo, arroz, hortaliças, frutas, trigo, enfim. E aí as limitações do relevo, elas vão impedir, né, esse rebanho bovino em grande quantidade, ou seja, quando tem esse rebanho bovino é muito pequeno, é muito reduzido, tá? Inclusive, alguns derivados bovinos, por exemplo, o leite, e os derivados do leite, né, manteiga, enfim, essas coisas assim, são importadas, tá bom? Eles compram de outros países, tá? Porque eles não produzem, porque não tem como produzir, não tem espaço. Mas, em compensação, ele é a quarta nação, né, em termos de produção de pescado, ou seja, ele se destaca muito na pesca, tá bom? Inclusive, o Japão, o japonês, né, a população japonesa, se alimenta principalmente de peixes e alguns frutos do mar, né? Inclusive, foi daí que surgiu o sushi, né? Eles pegaram peixe, pegaram frutos do mar, né, por exemplo, algas, né? E aí fizeram um prato que, inclusive, se tornou global, né? As pessoas do mundo inteiro, as pessoas consomem o sushi, enfim. E, inclusive, a dieta do Japão, ela é considerada uma das mais saudáveis do mundo, tá bom? E isso faz com que a população tenha menos doenças degenerativas, né? Por exemplo, problemas cardiovasculares, até algumas doenças cancerígenas, enfim, tá bom? E sobre a era Meiji, enfim, né, que eu tinha até comentado, né? O que seria essa era Meiji, né? Que a gente pode dizer que foi uma revolução japonesa. Antes de qualquer coisa, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Mais ou menos ali antes do século XX, né? Século XIX aqui. No século XIX, o Japão ele estava num regime muito rígido. Um regime de um cara ali chamado Kamakura, tá bom? Então, um regime muito rígido que tinha a economia fechada. Então, até o século XIX, o Japão ele era um país de economia fechada, tá? Ele não tinha relações comerciais com outros países, não, tá bom? Enfim, então o que aconteceu? A dinastia Meiji, né, que é uma família, né?
Claro, com a ajuda dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos investiu neles também. Eles conseguiram derrubar esse regime, né, e conseguiram assumir o poder, tá bom? E aí, a partir do momento que essa dinastia ela assume o poder, eles vão fazer várias reformas políticas e econômicas, tá? Enfim, e aí eles vão tornar o país, eles vão contribuir, na verdade, né, para que o país que ele era agrário, ele se torne uma potência mundial, tá bom? Claro, é um processo demorado, né? A gente pode dizer que foi entre 1868 até 1912, principalmente, tá? Mas é um processo contínuo, né? Não foi de repente, né? Enfim, e uma das primeiras coisas que eles vão fazer é a abertura dos portos japoneses, tá bom? Né? Porque a economia era fechada, então eles vão abrir essa economia. Mas, além disso, eles vão implantar outras medidas, como, por exemplo, a construção de uma ampla rede de infraestrutura, incluindo portos e ferrovias, claro, né? Se eu estou abrindo a economia, eu preciso de um sistema de transporte dessas mercadorias mais rápido, tá bom? Por isso que eu vou investir nessa infraestrutura, né? Para eu poder dinamizar, né, o transporte de mercadorias. Investimentos na construção de indústrias de produção de base, isso é muito interessante. Quando um país ele quer realmente se desenvolver, geralmente ele começa com as indústrias de base. O que seria indústria de base, a gente está falando? É uma indústria que ela vai servir de base para outra indústria usar. Então ela vai, os produtos dela, ela vai criar produtos, né, vai elaborar produtos que outras empresas vão usar. Então são indústrias ligadas principalmente a siderúrgicas, né, a metalurgia, enfim. Essas indústrias mais pesadas, que a gente chama, né? Que outras indústrias elas vão usar esses produtos, tá bom? Enfim, investimentos em áreas sociais estruturadoras, né, como por exemplo a saúde e a educação, né, gente? Então, eles investiram muito, né, na saúde e na educação com o objetivo de ter uma mão de obra qualificada e não só qualificada, uma mão de obra saudável, tá bom? E a imposição do shintoísmo, isso é muito interessante. Então, o shintoísmo ele é uma religião que prega muito por essa disciplina, né? Essa disciplina, principalmente, obediência ao superior. Então, com isso, quando eles impõem essa religião, automaticamente esse imperador, né, da dinastia, ele se torna sagrado, né? É um chefe de estado, mas é um chefe de estado sagrado, né? Quase cultuado, tá bom? Enfim, e além disso, gente, a gente também pode destacar alguns grupos familiares, né, que a gente vai chamar de zaibatsu, enfim, nomezinho estranho, né? Mas a gente vai chamar esses grupos familiares assim. Por quê? Porque eles também têm um destaque, porque eles também contribuíram para esse desenvolvimento do Japão. Como é que eles fizeram isso? Eles passaram a investir nessas indústrias, né? Então, quando as indústrias foram se estabelecendo, né, eles também foram investindo nessas indústrias. E futuramente essas indústrias, elas evoluíram, né, para se tornar grandes empresas privadas, tá bom? Então aqui eu vou ter o início dos conglomerados do Japão, né? Então isso aqui é bem interessante também. Enfim, e o crescimento econômico, assim, né, que o Japão estava tendo, ele enfrentou assim uma certa dificuldade, né, um certo dilema. Por quê? Porque logo no início, né, dessa industrialização, o Japão ele correu o risco de ter uma escassez completa dos recursos minerais, né? O pouco que ele ainda tinha, né? E energéticos também, tá bom? Ou seja, poderia acarretar uma grave crise produtiva, né? Eles estavam começando a se industrializar, de repente não vai ter mais recursos, então eles iriam entrar numa crise. Então, o que aconteceu? Essa dinastia, né, esse imperador, ele teve a brilhante ideia de ter uma postura imperialista com os países vizinhos, tá bom? Então, ele utilizava os países vizinhos para suprir as necessidades deles, no caso, tá bom? Enfim, e aí, né, um tempo mais pra cá, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que a gente sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, enfim, que é um assunto que vocês estudam na história, tá bom? Mas vamos só pegar isso aqui pra gente trabalhar um pouco, tá? A gente tem um milagre econômico japonês. O que seria isso? Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o território estava destruído, né? Eu imagino que vocês lembram, né, que no final da Guerra Mundial, né, enfim, teve as bombas que atingiram a cidade de Hiroshima e Nagasaki, né, no Japão, e isso fez com que destruísse o território, né, enfim. E então esse território estava destruído depois da Segunda Guerra Mundial. Então, houve um processo de retomada desse desenvolvimento, né? A gente está destruído, vamos ver como é que a gente vai fazer para a gente voltar a esse desenvolvimento que a gente tinha, né? Então, eles tiveram, né, essa ideia, né, esse comprometimento de retornar ao desenvolvimento socioeconômico que eles estavam, né, que eles possuíam, tá bom? E aí a gente pode dizer que eles realmente conseguiram, né? Mas teve vários fatores que contribuíram para isso, né?
Por exemplo, o estabelecimento da Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que teve a Guerra Fria, né? E a Guerra Fria, a gente sabe, teve o lado capitalista e o lado socialista. O lado capitalista, os Estados Unidos, e o socialista representado principalmente pela União Soviética, mas não só, tá bom? Então a gente tem ali a China, nessa época, estabelecendo um regime socialista. Então, de repente, ali na Ásia, eu vou ter a chegada da Guerra Fria, né? A Guerra Fria vai chegar na Ásia. Por quê? Porque a China é socialista. Então, os Estados Unidos, ele se vê obrigado, né, a investir no Japão. Por quê? Porque se ele investisse no Japão, na reconstrução desse país, esse país se tornasse um país desenvolvido, ia ser um aliado nesse aspecto, né? Ia ser ali um país capitalista, né, fazendo frente à China, que seria socialista, tá bom? Inclusive, a gente chama isso, esse investimento dos Estados Unidos no Japão, de Plano Colombo, tá? Que se assemelha um pouco com o Plano Marshall, né, que o Japão fez com os Estados Unidos, né, para reconstruir a Europa, né, enfim. Os Estados Unidos adoram emprestar dinheiro, né, enfim. E, além disso, a gente pode destacar a proibição de indústrias bélicas, né, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Japão foi proibido de ter indústria de armas, né? Então, se eu não tenho indústria de armas, eles vão investir em outras indústrias. Isso também é bom. Por quê? Porque aí o capital que eu estava investindo nessa indústria de arma, eu vou investir em outra indústria. E, principalmente, foi investido em indústrias de altas tecnologias, tá? E eu vou ter um investimento na educação, né? Isso é básico, né? É óbvio. E eu vou ter uma mão de obra abundante, né? Vou ter muitas pessoas, no caso, uma população que é expressiva, e uma mão de obra abundante, barata, né? Na época era barata, e qualificada, tá bom? É só a gente lembrar da era Meiji, né? Que eles já investiam ali na educação, então essa mão de obra é qualificada, tá bom? Então, isso também vai contribuir muito, tá? E eu também tenho a tradição cultural de obediência, disciplina e coletivismo, né? Justamente dessa era Meiji, né? Eles empregavam isso, então ainda eles vão ter esses requisitos culturais, né? Isso contribui muito. Por quê? Porque aí a população inteira se compromete com esse desenvolvimento econômico, com esse crescimento que o país tem que ter, tá bom? Isso é bem interessante de destacar. Enfim, mas apesar disso, esse desenvolvimento do Japão, ele depende muito de importações de matéria-prima de outro país, né? Porque a gente já viu que o Japão ele não tem muitos recursos, então ele precisa muito importar de outros países, tá? Principalmente, por exemplo, recursos energéticos, como petróleo, por exemplo, tá? Enfim, e aí o crescimento econômico e a industrialização recente. Na década de 80, mais ou menos, o Japão ele conseguiu ser a segunda economia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Tá? Atualmente ele não é, né? A segunda economia a gente sabe que atualmente é a China, mas nessa época ele conseguiu ser, tá? Estava atrás apenas dos Estados Unidos. E aí a gente tem um investimento em geração de energia térmica, né? No caso, termonuclear, né? Ficaria melhor, termonuclear, e elétrica também, né? E um forte protecionismo estatal, tá bom? Enfim, e assim, gente, aliando essas duas coisas, né, investimento em geração de energia com esse protecionismo estatal vai fazer com que o Japão, por exemplo, se torne um dos maiores produtores mundiais de aço, de automóveis, navios, máquinas elétricas, ou seja, essas indústrias que são um pouquinho mais pesadas e precisam vamos supor aqui, deixa eu ver, de um refinamento, né, de um certo refinamento, de uma certa estrutura maior, tá bom? Enfim. E aí, claro, né, os recursos iniciais, né, ou seja, os primeiros recursos, eles foram aplicados no campo da microeletrônica, né? E por que isso aconteceu? Porque o Japão já percebeu, né, ele já tinha percebido que o setor da computação, de maneira geral, ele seria estratégico, né? Por quê? Porque ele iria agilizar e aperfeiçoar os investimentos empresariais. Então, ia ser uma boa aplicação. Por quê? Porque se eu estou investindo aqui nesse setor, ele vai contribuir pela economia de maneira geral, tá bom? Então, para as outras empresas, para as outras indústrias, tá? Então, aqui o Japão já tinha percebido isso, né? Enfim, que atualmente as nações, né, estão começando a perceber isso, o Japão já tinha percebido, tá? E além disso, a gente tem que destacar, né, a sofisticada indústria automobilística do Japão, né? Inclusive, é tão sofisticada que eles criaram um novo processo produtivo. Será que vocês lembram da Segunda Guerra Mundial, né? Ou Segunda Guerra Mundial, da Segunda Revolução Industrial? É porque eu tô com a Segunda Guerra Mundial na cabeça. Na Segunda Revolução Industrial, não sei se vocês lembram, teve um processo produtivo chamado de Fordismo, né? Que vocês aprendem lá em História e em Geografia também, né? E o Fordismo, o que seria? É um processo de produção que é por etapas. Cada trabalhador faz uma parte e pronto, né? Enfim. E aí, por exemplo, sei lá, se eu estou apertando aqui um pneu, eu vou apertar pneu. Se outra pessoa está colocando a porta, vai colocar a porta para sempre, enfim, né? Ou seja, eu vou ter etapas no processo produtivo
e é um processo produtivo que ele vai focar muito em fazer vários produtos. Então, por exemplo, eu vou fazer um carro só de uma cor, de um tipo e pronto. Vou fazer só esse tipo de carro. E vou fazer um monte para o pessoal comprar. Então, quem quiser que compre esse, né? Basicamente é isso o Fordismo. E aí, a indústria automobilística do Japão, ela trouxe uma outra ideia, né? Um novo processo produtivo. Então, aqui eu vou trabalhar com a ideia do just in time. O que seria just in time, né? Na tradução literal, apenas no tempo, né? Apenas na hora, enfim. O que seria isso? É um pensamento de que eu não preciso fazer um mesmo produto em alta escala e deixar ali um estoque gigantesco, né, esperando que a população compre aquilo sempre, não, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou produzir apenas por demanda, que a gente chama, tá bom? Ou seja, se eu percebo que aquela população ali daquela cidade gosta muito de, sei lá, de carro vermelho, por exemplo, então nessa cidade eu vou fazer carros vermelhos, né, para vender ali. Agora, se eu percebo que essa outra cidade aqui não gosta de carro vermelho, eles gostam mais de carro preto, por exemplo, aí eu vou fazer carro preto para lá, tá bom? Então eles vão trabalhar pela ideia de fazer por demanda, tá? Em vez de fazer aleatoriamente em alta escala. Isso vai fazer com que reduza o estoque, isso é uma coisa boa, né? Porque se eu reduzir o estoque, eu reduzo o risco de perder esse estoque, né? Ou seja, enfim, de acontecer alguma coisa, enfim, eles terem um prejuízo, né? Então isso vai ser bom para o lucro, mas não só para o lucro. Porque eu falo processo produtivo de maneira geral, porque isso vai afetar também os trabalhadores. Então, no toyotismo, eu não vou ter, por exemplo, um trabalhador que só faz isso, a vida toda só faz isso, só faz isso, só faz isso. Não. Aqui eu vou ter um trabalhador que ele sabe de outros processos, né? Então, ele faz parte de vários processos da produção, no caso. E por que isso é bom? Porque aí eu exijo desse trabalhador uma qualificação maior, né? E ele vai ser mais ativo, né? Ou seja, ele pode contribuir para essa empresa, né? Ele pode contribuir ativamente, em vez de forma passiva, né? E só ficar fazendo aquilo e pronto, tá bom? Então isso também é interessante, né? Para essa mão de obra, tá? Enfim, a gente chama esse modelo de toyotismo, né? Por quê? Porque começou na Toyota, tá bom? Enfim. E o Fordismo, né? Tinha começado na Ford. Enfim, né, só pontuando aqui. E outra coisa que a gente pode destacar é o setor de robótica, né, do Japão, né, que isso aí eu não preciso nem pontuar, né, a gente sabe que é um setor que se destaca muito, né, quando a gente pensa em robô, a gente já pensa no Japão, né, em a robótica lá no Japão, porque eles se destacam muito nesse quesito, tá bom? Então, de maneira geral, gente, antes da gente fazer o exercício, o Japão, ele é um país que ele tem poucos recursos, né, por mais que ele tenha poucos recursos, eles aprenderam a contornar isso, eles foram investindo em educação, em tecnologia, em infraestrutura, e isso faz com que ele se destaque no ramo da tecnologia, tá bom? Enfim, o exercício aqui, né? A indústria japonesa desenvolveu aceleradamente no pós-Segunda Guerra Mundial, entre outros motivos. Esse fato deveu-se ao quê? Então, o que ele está perguntando? Ele está falando aqui pra gente que a indústria se desenvolveu muito depois da Segunda Guerra Mundial, isso aqui a gente viu. E por que isso aconteceu, né? O item A, aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses, aqui a gente já para, né, gente? Aqui a gente já sabe que está certo, né? Enfim, foi justamente isso, né? Os Estados Unidos ele investiu no Japão, né? Para quê? Para que ali fizesse uma frente contra a China que estava sendo socialista, né? Só a gente lembrar, a gente está no meio da Guerra Fria, né? Então é muito importante eu ter ali uma frente capitalista fazendo frente à China socialista, tá bom? Enfim, vamos só ler os itens, né? Porque tá errado. A presença no país de grandes reservas de carvão. A gente já para aqui, né, gente? A gente já acabou de ver que o Japão não tem recursos, tá bom? Então ele não tem carvão, petróleo, nem minério de ferro. O item C. A existência de grande mercado comprador representado pela China e pela Coreia do Sul? Também não, né? D. A localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus? Até privilegiada, né? Porque eles estão ali bem no Pacífico e aí eles conseguem ter vamos supor assim, uma conexão direta com os Estados Unidos, né? Mas já não conseguiria com a Europa, por exemplo. Então, também não. Então, o que se encaixar melhor seria o item A, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula, né? Rever as outras aulas também, né? Principalmente a aula do Japão, tá bom? Espero que vocês tenham feito as anotações, que vocês tenham anotado algumas dúvidas e acessem o site da escola, né? Para ter acesso ao conteúdo que está lá e a agenda digital, né? Para vocês fazerem os exercícios, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula.